os alunos formados com ele, dá aulas de filosofia da ciência e é um atuante no nosso quadro de docentes. Obrigado. Só um adendo, filosofia e história da ciência. Eu dou muito valor à história também. Mas eu vou começar com bem, já que eu fiz essa falha. Está espetado lá no meu computador. Pode levantar então, Carlos. Eu vou levantar e alguém desliga aqui. Não trouxe o pendrive. Não trouxe o pendrive do que é do? No meu trabalho. Que bacana. Legal, né? Você dá Enter, Powerlight, qualquer que quer ver aí. Mas não tem problema não. Você quer o quê? Desligar isso aqui? Sabe que não tem pendrive? Cara, mas essa foi fogo. Eu fui preparando tão direitinho. Peraí. Sabe o que é isso? É excesso de coisa. Eu fiquei querendo. Um professor vai Saravá. Igual no Brasil inteiro. É essa alta tecnologia que tá bom. Mas olha só. Então, só aqui, como eu disse, é um papo. É uma coisa que eu tenho trazido aqui seguidas vezes de formas diferentes, que vai evoluindo a forma de ver. Existem casos e casos, né? Mas a maioria aqui, para mim, são desconhecidos, ou pouco conhecidos. Então, obviamente, se eu não sei muito bem o que vocês fazem, vocês também não devem saber o que eu faço. Outros não, né? João Ricardo, participei da banca dele. A Marina, tive a sorte de tê-la como aluna quando ela fez mestrado, há quase uns 15 anos, sei lá quanto tempo atrás, mais de 10 anos. Né? É por aí, né? Foi em 2000 o Marcelo é da turma de 2000, né? Como vocês veem, eu sou antigo aqui. Eu pensava que eram uns 10 anos, mas é uns 20, né? 20 anos. em 2001, no mestrado ele já era professor. É até uma forma de começar a nossa conversa, porque já que eu vou falar da história um pouco do HCTE, como eu tinha dito na proposta, por isso eu falei que foi mais numa conversa comércio, mas não está escrito no título propriamente. Mas eu gostaria de falar um pouco do HCTE, não propriamente assim do que está se discutindo hoje, do que como é que tem que ser, como é que não tem que ser, mas de como ele começou, do que a gente faz, a gente, que eu digo, os originários, né? Eu vou falar aqui um segredo de Estado terrível, por favor, quem repetir, eu vou dizer que é mentira, até a morte, sob tortura. Eu trabalho com esse troço há uns 25, quase 30 anos, né? Porque eu era aluno de mestrado lá na COP, quando surgiu um grupo de estudo, com Pinguete, Saúl, Bartolo e outras pessoas mais, e que a gente fazia. O meu mestrado era de planejamento energético e ambiental, e era muito interdisciplinar. Lá a gente começou a ler Popper com Lácatos, Georgescu, e como aluno, né? Eu tinha 26 anos. E depois acabei o mestrado, fiquei trabalhando em vários projetos aqui dentro e aqui fora, trabalhei na Eletrobras, e aqui dentro trabalhei na Coptec no projeto de segurança da usina nuclear de Angra 1. E com isso a coisa interdisciplinar, onde entrava a questão humana, de riscos, a análise de risco e tal. Então era realmente muito interdisciplinar. E eu gostava de história e de física desde garoto, eu era um dos raros caras, por exemplo, quando no meu tempo tinha científico e clássico, né? No quarto ginasial eu não sabia para qual dos dois eu ia, porque eu não sabia se eu ia para história e filosofia ou se eu ia para engenharia e física. Eu escolhi quase que, não exatamente na sorte, mas eu pensei assim, sendo bem sincero, eu pensei, bom, se eu tiver que enfrentar uma faculdade onde eu tenho que estudar cálculo, álgebra, blá blá blá, eu vou ficar de saco cheio, mas eu vou ter que fazer. E história, antropologia, essas coisas eu não paro de ler porque era meu divertimento, eu adorava ler. Se eu for fazer uma história, uma coisa de ciências sociais, eu não vou conseguir estudar cálculo, física e química. Então eu fui porque eu achava que eu tinha mais dificuldade. E foi bom, porque depois eu juntei. O que eu não sabia naquela época é que existia uma área, é disso que eu vou falar hoje, uma área internacionalmente reconhecida, que naquela época estava crescendo muito, e que é considerada cada vez mais importante, não aqui,
na UFRJ no Brasil, mas lá fora, quem já esteve lá fora lidando com essas áreas, sabe o quanto é valorizado, e aqui desvalorizado, esse tipo de interdisciplinaridade. Eu começaria, já que está falando de história, por um pensamento que é pouco conhecido. Quer dizer, o autor é muito conhecido, mas não essa frase, esse pensamento dele. É um cara que é até meio chato, mas ele tem ideia boa, que é o Auguste Comte, criador do positivismo original. E aí já começa, quem fez meus cursos sabe, né? Eu classifico bem claramente 3 fases muito distintas do positivismo, que não vem ao caso agora, mas a última, que é o ciclo de Viena, já é de 1920, mais ou menos. Que é o chamado positivismo lógico, que praticamente nada tem a ver com o positivismo de Comte, a não ser o nome. A única coisa que ele tem aqui, o Comte, né, Comte de Freire, por volta de 1830, na Polytechnique de Paris, né? E aqui um período intermediário, mas fundamental, que é do Ernst Mach. Quem não trabalha com esse assunto não conhece muito, mas quem trabalha, por exemplo, com a Marina, com a astrofísica, coisas assim, com ela não é bem astrofísica, mas... Marina não, Flávia. A Flávia, por que eu estou com Marina na cabeça? É porque a Marina era minha contemporânea. A Marina era sua contemporânea. Exatamente. A Marina, ela está morando no Texas, eu tenho correspondido muito com ela. Né? E a Flávia. Enfim, o Oswald, tem outro inicial. GM e outros. Isso aqui é por volta de 1870 a 1900. Mas, eu tenho isso aqui, vocês vão ver depois porque não é mais importante nesse momento. O que eles têm em comum é o seguinte, e que eu gosto muito, agora a ideia do positivismo lógico, é de que para eles, né, existem outras hoje em dia, lá, nós estamos falando de 1920, mas só existiam 2 tipos de conhecimento. Ou um conhecimento que eles chamavam de positivo empírico, ou seja, que eu só posso dar valor de verdade, né? Tem 2 valores, verdadeiro e falso, conhecimento empírico, né? Então ou é verdadeiro ou falso, através da observação, experimentação, né? Então, uma sentença, o que é uma sentença? Uma sentença é uma frase, eu levei anos para entender claramente o que é um statement, uma sentença. É uma coisa óbvia, mas ninguém explica para a gente, precisa falar do óbvio. Uma sentença é uma frase, só que é uma frase que ela pode ser respondida com 2 palavras, sim ou não. Tem outras frases que, ou falso ou verdadeiro, tem outras frases que não são respondidas assim, né? Mas uma sentença Então, uma sentença, para eles, ou é empírica, né? Ou é lógica, incluindo aqui matemática, etc. Isso aqui tudo é bastante óbvio, mas não é óbvio para todos os filósofos. Para Kant discordaria totalmente disso, né? E na empírica, a questão do falso ou verdadeiro só pode ser respondida. Por exemplo, eu vou fazer uma sentença muito complexa, difícil. Hoje está chovendo. Então, para responder sim ou não, eu tenho que ir à janela. Aí eu digo, aí eu posso dizer. Se eu fechar os olhos e ficar fazendo conta aqui, eu não vou saber. Tá? Então, esse tipo de sentença empírica, quer dizer, não existe, para eles não existe sintético a priori. Aquelas ideias inatas, do Kant e tal, isso não existe. Por outro lado, é muito interessante porque nas ciências que eles chamam de lógico-formais, que inclui a lógica, a linguística, as matemáticas todas e tal, tudo que existe são tautologias ou contradições. Quer dizer, portanto, elas são analíticas. As sentenças lógico-formais não dependem de nada externo ao mundo, estão apenas no mundo das ideias, o logos. Esse logos é uma grande questão, isso aí a gente passa um curso inteiro discutindo,
Porque pode ser o logos platônico, pode ser o logos que é a questão da razão, né? Eu sempre digo, existe a razão com R maiúsculo, né? Que é dos iluministas, e a razãozinha, que é a que a gente usa hoje, que muitos acham que é uma criação humana. Não entro nessa discussão, mas são duas coisas diferentes, mas na prática dá igual. Ou é uma questão de convenção pela nossa conformação da mente humana, ou realmente coisa simples, né? Aquela história do Kant, né? Por que 7 mais 5 são 12? Bem, para um positivista lógico, isso está contido na própria sentença, porque não pode ser diferente. Então seria uma coisa quase platônica, eu acho, apesar de ser. Agora, para o Kant não, isso seria uma sentença sintética a priori. Eu não vou entrar, isso aí teria que discutir Kant, é uma outra questão, mas quer dizer, seria uma sentença que falaria sobre uma verdade do mundo, por isso ela seria sintética. O que eu quero deixar aqui claro é que no mundo das ideias lógico-formais não existe verdade nem falsidade. Existe validade ou não validade. Uma equação é válida ou não válida, ela não é verdadeira nem falsa. Ela se torna verdadeira ou falsa, e eu acho muito bom a escola de Copenhague, o Niels Bohr, o pessoal da Quant, que esclareceu que era mais ou menos, mas não era a mesma coisa, ligado ao positivo lógico, que eles falam das regras de correspondência. Ou, que é isso? O Karnak, por exemplo, que era do Spivena, ele dizia que qualquer teoria tem 3 instâncias, né? Tem o que ele chamava de cálculo interno, eu vou já dizer o que é isso, cálculo começar do externo. Cálculo externo, cálculo interno e uma semântica. Cálculo aqui é sinônimo de linguagem, sinônimo de jogo, sinônimo de lógica, sinônimo de qualquer brincadeira com símbolos, tá? Cálculos é aquele que a gente faz na faculdade. O cálculo externo é aquele que você utiliza, que você tem que saber para poder trabalhar numa teoria. O cálculo interno são aquelas proposições que são próprias da teoria. Por exemplo, se você vai estudar mecânica clássica, o cálculo interno da mecânica clássica são as 3 leis de Newton. Ou, se quiser, na visão lagrangiana, são as leis de conservação. Momento angular, momento linear. Ou no eletromagnetismo seria as equações de Maxwell, por aí afora. Ou equação de Schrödinger, ou outras, ou mecânica quântica. Então isso aí é específico de cada teoria, isso se chama interno. A semântica que é interessante, que é fundamental, porque durante muito tempo se preocupou muito com isso daqui, e agora disso daqui a gente vai dar um pulo para certos pensadores mais contemporâneos. A semântica tem a ver com as regras de correspondência, né? Então, reparem uma coisa interessante. Tudo que eu estou falando aqui é muito óbvio, eu acho que eu poderia perfeitamente gente deveria, num curso, sei lá, ginasial, discutir essas coisas. Isso daqui, essas 2 instâncias, pertencem à sintaxe. Porque elas são, quem entende muito disso é o João Ricardo, tá? Ele é professor disso daí, ele dá aula pra gente lá na aula sobre isso. Então, se precisar, a gente pede socorro aí. Mas, e aqui é semântica. Então, na sintaxe, por exemplo, da língua portuguesa, né, eu tenho variáveis x, y, z, eu tenho conectivos e, ou, não, etc. Né, são símbolos, e outras coisas mais. E tem o... mais que eu tenho, João? Além do variável, eu tenho... Português? Não, na lógica sintática.
Você tem diversos tipos de constantes, Tem as as coisas constantes que- lógicas e não lógicas, as variáveis. Acontece. Bom, enfim. Mas essas coisas, não importa o que seja, são várias coisas que vocês mais ou menos estão incluindo que sejam, ou etc. Que dá para formar frases, mas não tem significado nenhum. Nenhum. Eu digo, x mais y mais z igual a t mais 4k. Agora, quando no cálculo externo isso aqui é dado pelas regras da lógica. No cálculo interno é dado pelas regras. De onde vem isso? É uma discussão imensa. Né? Como é que a gente pode saber se essas regras são válidas ou não? Por que o eletromagnetismo de Maxwell, as quatro equações de Maxwell valem? Isso aí tem a ver já de novo com o mundo externo. Mas, como diz o Niels Bohr, que eu sou fã do Bohr, as regras de correspondência eu tenho que é quando eu associo a cada variável, por exemplo, eu associo F na mecânica analítica, na mecânica clássica, né, a uma coisa chamada força, que eu sei medir fazendo a variação da massa vezes a variação da velocidade no tempo, né, F igual a dPdt e tal. E isso daqui é mensurável, isso aqui é observável, isso é empírico. Né? Então isso é semântico. Isso é semântico. Tudo isso é muito óbvio, só que até o século XIX, somente XVIII, se fazia muita confusão, e até hoje se faz. Por exemplo, um exemplo típico, nós todos caímos nessa, não é vergonha nenhuma, é falar em ciências exatas, né? Porque as exatas, eu me lembro no colégio, o sujeito é das humanas ou das exatas? Tinha um professor que foi um dos coordenadores fundadores daqui, professor coordenador Figueiras, ele falava, eu adoro essa frase dele, nunca se esqueça, ciências exatas são três: física, química e matemática. Física e química não são exatas, e matemática não é ciência. Então são as três exatas. Bom, na verdade eu comecei no meio, como eu disse, eu queria bater um papo, até para justificar porque eu dou muito valor ao ciclo de Viena positivismo lógico, embora eu não seja, muitas das pessoas às vezes me atribuem isso, mas eu não sou adepto do positivismo lógico. Por exemplo, tem alguns problemas clássicos da epistemologia. Isso eu sempre me refiro ao João, porque o João realmente ele estudou isso tão a fundo que acho que não conheço ninguém que conheça isso tão bem quanto eu. Tem vários problemas, mas problemas clássicos. Existe o problema da demarcação, eu vou já falar dele. Aí eu vou voltar ao título da entre o que é ciência e o que é não ciência. Existe o problema da indução. Isso está na semântica? Não. Isso aqui são problemas da epistemologia em geral, onde tem semântica e sintática. Tá? Vou falar já o que é, peraí. O problema da demarcação, vou logo dizendo. Como é que se sabe o que está desse lado e o que está desse lado? Depende do autor. Tá? Quando quem faz meus cursos, deixa muito claro, que a gente vai tentar. Pois é, pode ver aqui. Eu gostaria muito de terminar até o fim do curso, vocês pudessem distinguir qual é a demarcação segundo, olha aí, bem, segundo, digamos, um positivista, segundo um Kuhn, segundo um Popper, segundo um relativista, tá? Não existe, na minha opinião, né, uma resposta geral a esse problema, mas existe sim uma resposta muito clara segundo o autor Rabelsi. Isso eu acho que é obrigação nossa, fazendo um curso de História e Epistemologia, saber. Né? Eu fico às vezes meio eu vou voltar a esse assunto, que é um tema um pouco agoniado no HCTE, que antigamente isso acontecia porque a gente tinha uma harmonia de disciplinas que se complementavam. E com isso as pessoas tinham um conhecimento em comum, básico, uma espécie de ciclo básico, não formal, mas isso desapareceu. Isso me preocupa muito, eu acho que é uma das razões pela crise que a gente está passando. E quando eu vejo, é raro, mas acontece, pessoas que
recebe um doutorado aqui e não sabe o que é história interna, o que é história externa, não sabe o que é contexto de descoberta, contexto de justificação, enfim, não sabem o que é indução, não sabem o que é falsificacionismo, o que é positivismo. Ninguém é obrigado a saber isso, mas quem tem um doutorado nessa área, eu acho que é. O diploma diz que você é um doutor em História e Filosofia. Isso me preocupa demais. Tá? Essa é a minha questão. E aí, lembrando, né, e é por causa do programa de demarcação, que há muitos anos eu fui trabalhando isso em muitas ocasiões, como eu disse, eu trabalho com isso pelo menos há 25 anos, mais ou mais, né, como estudante. Mas, quando eu falei, se o título não for isso, ele me corrige, eu acho que é alguma coisa, ciência de saber, né, como é que é? Compreendendo. Quem chegou depois, eu peço desculpas, na hora que eu fui gravar o meu pendrive, ele ficou no meu computador em casa. Então eu estou sem, mas tudo bem, isso aí, o problema é minha letra, o resto é mais ou menos parecido. Ciências e saberes, o próprio título tem que estar contido aqui uma certa resposta a essa questão, que a gente vai discutir um pouquinho, quando eu incluo saber isso aí, nas origens, acho que é isso, né? Nas origens da HCT. É um título que eu pensei porque ele é sucinto e ele diz muito. Porque o HCTE, não só o HCTE, e eu entendo que nesse ponto vai fazer falta um pouco da minha transparência, mas eu consigo substituí-lo. Ele surgiu como um espaço na universidade para se discutir isso mesmo. Aí alguém pode perguntar, mas isso é restrito, é só isso? Bom, se você acha que pensar em ciência e saber é pouco, então é melhor nem ir para a universidade, né? Você quer aprender, que aliás é muito válido, você quer apenas fazer natação, seja um atleta olímpico, mas você não precisa vir para a universidade para isso. Eu valorizo muito, não acho que ele seja melhor do que um doutor, um PhD, sabe? Não é isso, é que ele seja pior, mas é outro departamento. Mas se a gente está na universidade, eu acho que ciência e saber. Agora, por que ciência e saber? Isso daí, depois de muitos anos, como aqui, como eu disse, tem N... Bom, antes de mais nada, o que eu desenho aqui como um risco, isso aqui é fuzzy. Isso aqui é uma nuvem, né? Mesmo para o mesmo autor, digamos, por um, determinada coisa, às vezes ele acha que é uma não ciência, às vezes ele acha que é uma ciência. Então, para começar, que isso daqui não é um risco rígido, é uma nuvem fuzzy. E segundo que, além de ser fuzzy, isso aí, anos atrás eu aprendi com os meus alunos, colegas, para não se ficar numa discussão que eu acho muito estéril. Mas segundo tal fulano, ou sei lá quem, não interessa, isso é ciência ou isso é não ciência, não sei o que. Então, vamos parar, vamos pensar em saberes. Vamos parar com essa palavra, vamos usar a palavra ciência sim. Por exemplo, para mim é muito claro, um exemplo assim, muito claro, quem não é da área, me desculpe, mas quem é, sabe por que eu vou usar esse exemplo? A mecânica clássica analítica é uma ciência nitidamente bem formulada. Ela tem uma lógica própria, ela não tem erro, quer dizer, tem um buraco lá de não linearidade e tal, mas bastante bem arrumada. Outras são ainda em construção, que é fascinante, como mecânica quântica e tal. Nas ciências sociais a coisa é muito mais complexa. E interessante, aí eu volto ao Conte, que eu disse que eu não sou positivista, mas ele viu coisas muito cedo, ele falava isso. Ele dizia, a matemática é a base da ciência, segundo ele, né? A astronomia, depois a física, porque essas são as ciências mais completas, porque elas são mais simples. E depois a sociologia e a psicologia estão incompletas porque são as mais complexas, porque elas tratam dos fenômenos realmente complexos. Isso são palavras do Conte, né? Aí, outra coisa que ele falava, bom, nós temos que ter uma visão geral, não adianta a gente... Porém, é impossível para o ser humano dominar tudo, então não podemos acabar com as especialidades. A proposta dele, em 1830, ele falou, então, como é que a gente faz? Não tem solução? Não, nós temos que criar um tipo de
acadêmico, um cientista, sei lá o quê, que seja especialista em generalidades, que saiba dialogar com as várias áreas. Então ele já propôs a história, a filosofia da ciência naquela época como uma necessidade. Embora outras coisas do positivismo foram superadas muito rapidamente, se vocês quiserem, eu dou exemplos claros, por exemplo, Claro, por exemplo, sabe muito bem, todo mundo que já viu isso, ele falou que, como exemplo, que jamais poderia pertencer à ciência dentro do critério de demarcação dele. Qual era o critério dele? Era, e o nome era esse, era a doutrina da verificabilidade. Você tem que verificar observacionalmente uma coisa. Então, por exemplo, ele dizia, jamais poderá fazer parte da ciência a discussão sobre os átomos. Porque se um átomo é, por definição, invisível, e você não pode vê-lo, então está fora. A constituição de astros extraterrestres jamais poderá fazer parte da ciência. Ele me escreve isso em 1840, mais ou menos. Em 1855, com a espectroscopia, Bunsen e Kirchhoff já estão fazendo, através do espectro, a análise da constituição química dos elementos do Sol e de outras estrelas, e de reações químicas que lá ocorrem. Então, eu estou dando justamente, como eu disse que eu ia dar contra exemplo, quer dizer, ele, como outros autores, falaram coisas interessantes, mas falaram grandes bobagens. Quer dizer, quando ele afirma isso, ele não levou 10 anos para ele ser distinto pela própria realidade do, digamos assim, chamar essa palavra, desenvolvimento, do transcorrer do conhecimento, da ciência, etc. Bem, eu acho que eu vou apagar aqui, eu acho que está claro a importância das regras de correspondência, porque aqui entra a semântica, porque no momento que eu dou um significado, primeiro eu tenho só lógica, sintaxe, x, y, z e regras que regem isso. Posso ter um espaço vetorial, posso ter uma teoria de grupos, que se façam, que unem e você opera. Isso vale. Tem um exemplo muito irreal, eu não estou inventando. Isso não é uma metáfora, isso é o que eles estudam mesmo, é lógica. Mais uma vez me refiro ao João, quando por favor me corrija. Um jogo de xadrez é um exemplo típico. Por isso, a lógica hoje é considerada um cálculo, ou um jogo, ou uma linguagem. Você tem um tabuleiro, você tem regras ali. Você tem o peão, você tem o cavalo, você tem a torre. E uma vez que você aprende as regras, você pode obedecê-las, você está dentro daquele tabuleiro, você está jogando xadrez. Então, mas essas regras, embora aquilo ali seja uma representação física para você poder raciocinar, elas são puramente mentais. Porque eu posso pegar aquele mesmo tabuleiro e mudar. Eu chego assim e digo assim, não gostei desse movimento que você fez. Eu pego o cavalo do cara e faço assim, tum, jogo ele lá no outro canto da sala. Algo impede isso? Não, nada impede. Não há nenhum problema de você fazer isso assim, uma peça e ela. Só tem uma coisa, e aí é importante a sintaxe da coisa. Não é mais um jogo de xadrez, é um outro jogo. Pode ser um jogo de bolinha de gude. Você muda. Tá? Mas já não é xadrez. Mesma coisa de futebol, qualquer coisa. O cara está lá chutando, tal, daí o cara chega, pega a bola e não, agora eu quero passear com a bola. Ele pode fazer isso, é fácil, mas acabou a partida. A lógica foi rompida. Então é para entender a importância dessa parte semântica. Se você romper a semântica, você muda. Você pode até ter um novo jogo, mas não aquele antigo. A semântica não, desculpa, a sintaxe. Agora, quando eu, da sintaxe, eu trabalho com as regras de correspondência, isso foi muito discutido pelo Circo de Viena. Só uma observação que eu não fiz, é que eu estou acostumado com meus cursos, desculpa, a gente fica iniciado, como se as pessoas já estivessem habituadas a. Isso foi muito discutido, o Circo de Viena é muito importante, porque eles que colocaram em, digamos assim, pelo menos puseram em discussão lógica e bem arrumadinha, a nova física, o surgimento da mecânica quântica, lembrando que ela surgiu entre 1905 e 1913, a teoria da relatividade restrita, que é de 1905, e a geral, que é de 15, 17, até a semana passada discutindo aqui sobre a questão das ondas gravitacionais, e eles estão em 1920. Lembrando, um fato importante,
14, 18 foi a Primeira Guerra Mundial. E que Viena é a capital do Império Austro-Húngaro, que tinha acabado de ser dissolvido, derrotado junto com a Alemanha e o Império Otomano. Foram os 3 impérios multinacionais que foram derrotados, que eram as chamadas potências centrais, né? E foi uma devastação, né? Que a gente já esqueceu um pouco da Primeira Guerra, mas houve muita fome, foi uma coisa a gente lê, é muito interessante. Eu recomendo muito ler, por exemplo, o livro do Heisenberg, A Parte e o Todo. É muito divertido, porque ele conta o tempo de estudante dele, junto com o Bohr, com o pessoal. E como é que, por exemplo, ele conta uma coisa, a gente não tem muita noção, só que quando a gente vê, eu gosto muito de ver filme antigo, principalmente documentário. A pobreza, claro, a pobreza hoje é abjeta no sentido de distribuição, mas é diferente. Naquele tempo, nas capitais, quer dizer, estudantes até de elite. Então, eu acho que o Heisenberg tinha que fazer um exame e tal, e ele esqueceu no trem um paletó, que ele tinha que ir de terno e gravata. Aí ele teve que parar e adiar, sei lá, um mês ou 2, para trabalhar numa loja, para poder comprar um segundo paletó. Isso, mesmo para uma pessoa pobre hoje, eu não sei que seja miserável, claro, primeiro que ele não vai precisar de paletó. Mas não cabe na cabeça da gente que o estudante universitário, por mais pobre que seja, ele pode até falar com o colega, aí João, me arranja um paletó, não é muito grandão para mim, mas eu sabe, dou um jeito. Entendeu? E a gente quebra um galho. Quer dizer, era outro mundo. Quando eles falam de fome, não é a fome de não ter dinheiro para ir à feira. É porque você ia à feira e não tinha nada. As pessoas cavavam, né, resto de raspa de comida no chão. Tem fotos da Alemanha nessa época, um país rico, né? As pessoas catando latões de lixo, né? Catando comida. Aí tem a ver com Versalhes, enfim, uma complicação. Mas enfim, o que eu quero dizer, como eu disse, eu gosto muito de história, e isso é história externa, não é interna, não estou falando ciência. Quando eu falo da fome pós-Primeira Guerra do Tratado de Versalhes, não estou falando de física nem de química. Tá? Então, eu acho isso fundamental para ver o contexto em que essa gente se reuniu. Então, nesse clima, onde toda o Belle Époque foi destruída, né? A Primeira Guerra foi uma... A Segunda também, claro, mas a Segunda eu vejo como assim, uma segunda etapa da Primeira. Não haveria, eu acho, sem a Primeira. Eu acho que o choque foi a Primeira. A Segunda teve outros choques, mas houveram, eu acho, decorrência da Primeira. Essa é uma outra discussão. Podemos também ter uma outro dia. Me fascina também. Mas eles, diante disso tudo, se reuniam todas as quartas-feiras para discutir se, sei lá, o princípio da incerteza, se o elétron tinha posição e velocidade mensurável ao mesmo tempo ou não. E é interessante, isso é uma coisa... Depois eles mudaram, abriram muito, mas eles tinham, e aí, discutiram muito o problema da demarcação, seria ciência, não seria. E vieram com várias soluções. Essa solução que eu falei aqui, por exemplo, do cálculo externo e interno de semântica, é do Carnap, que é um dos fundadores do ciclo de Viena. O outro, que é do ciclo de Berlim, que é mais ligado, que é da mesma época, muito ligado a eles, mas esse aí é mais um empirismo lógico, que são menos positivistas. Isso é uma sutileza, mas... o Reichenbach, por exemplo, que é do ciclo de Berlim, ele que fala do contexto de descoberta versus contexto de justificação. Bom, quando eles se reuniram, é interessante até pela época, né, 18, 20 por aí, no final da Primeira Guerra, estava ainda, não só tinha havido a Revolução Soviética de 17, como estava em guerra civil, né? A guerra civil soviética foi até 22, mais ou menos. Você acaba para me corrigir, sim, mas acho que é isso. E tinham várias questões novas, né, que não haviam antes da Primeira Guerra. Então, eles estavam muito impressionados com a experiência soviética, né, do que seria aquilo. Então, eles se propuseram, e depois muito mais coisas, a tentar discutir 4 problemas muito simples e triviais, claro. Primeiro, o que seria o tal desses fenômenos quânticos, mecânica quântica? As teorias da relatividade, né? A restrita e a geral. O marxismo e a psicanálise.
4 questões simples, claro. E discutiram e deram, acho que bastante inputs interessantes. E mais coisas depois que vieram. Mas é porque havia essas coisas eram muito novas, eles perceberam que isso ia mudar o mundo para sempre. E que era mal discutido. Primeiro que os próprios cientistas, uma coisa a ser lembrada é que hoje a gente fala muito como se, né, cientistas tivessem... Não, em 1920, 90% ou mais dos físicos, por exemplo, ou ignoravam ou desdenhavam a teoria da relatividade do quântica. Eles não queriam saber disso, eles eram clássicos, eles eram do século XIX. Uma coisa surge, 10 anos é muito pouco até. Claro que, realmente, a partir de 18, 19, né, com a detecção lá da Sobral e da Cidade do Cabo, a questão da, enfim, tentativa de ver a reflexão da luz, do campo gravitacional e tal, e outras coisas mais, e outros fenômenos quânticos começaram a acontecer. Bom, isso aí eu discuto no meu curso ao longo de muitos meses, ao longo de vários cursos até, não posso falar aqui, mas as pessoas foram mudando. Por exemplo, o Ostwald, esses três, o Mach, o Ostwald e o Diem, não acreditavam na existência de átomo. E eles eram coerentes, acho que eles estavam corretos. Porque se é ciência, só é ciência pelo critério de demarcação deles. Quando as coisas são observáveis, e o átomo, por definição, não é porque o meu aparelho seja ruim, ele é menor do que a própria comprimento de onda da luz. Então o átomo não pode ser visto. E até hoje não foi, ele é visto de forma indireta. Né? Com outros métodos aí, mas de forma quântica. Né? Aí entrou a mecânica quântica, eles não tinham mecânica quântica na época. Então eles estavam corretos, eles diziam ok. Agora, eles não eram tão bobos quanto se fala às vezes. Eles diziam que não, eles não diziam que não existia. Eles diziam que era uma questão indecidível. Pode ser e pode não ser, portanto não é científico. É uma questão, é uma hipótese metafísica. Metafísica para eles era isso. E para os positivistas era assim, que era não ciência, era metafísica, e a ciência tinha que ser positiva, que é isso que é observável. Por isso o Popper não é um positivista, como muita gente acha que é. Porque o Popper admite a metafísica como algo válido. Diz que algo que hoje é metafísico, daqui a 10 anos pode fazer parte da ciência. Eu gosto muito porque uma das definições de metafísica, eu Leandro e tal, na aula a gente discute muito isso, mas o Leandro continua. Eu interajo muito com meus ex-alunos, né? Alguns que eu terminaram há 10 anos, eu continuo interagindo fortemente. Mas uma das traduções hoje, não naquela época, para a metafísica, eu coloco e eu utilizo muito, seria de pressupostos necessários. E aí eu vou um pouquinho mais longe, é opinião minha, não só minha, claro, aprendi isso com alguém, mas eu concordo que sem esses pressupostos não há ciência. Eles são necessários para a existência de alguma ciência. E chega a um nível em que o tal do... o nome, repito, eu acho muito bem dado, o tal da doutrina, né? A doutrina da verificabilidade, ela se torna insuficiente, porque você não pode construir qualquer conhecimento só a partir da verificação, você tem que partir de algum pressuposto anterior. Eu gosto de dar um exemplo interessante. Eu estou indo aqui numa... Vocês até, por favor, me interrompam, que será um prazer. Eu queria dialogar, até porque eu esqueci. Então eu tenho que... As minhas aulas são assim, tá? Quem está acostumado é um pouco... eu tenho uma tendência ao anarquismo, claro, não sei exatamente qual era bendiano, do anarquismo epistemológico, mas livre associação. Uma coisa interessante assim, o Karnak, por exemplo, que esse é um positivista lógico mesmo, né? Diferente do Popper, que não.
Lembrando que essa gente interagiu com muita gente interessante, interagiu com Jung, com Freud, com Wittgenstein, com Bertrand Russell, com grandes nomes da época, tá? Que não eram do círculo, mas que dialogavam fortemente com o círculo, estavam lá e trocavam ideias e tal. Então, o círculo não é algo fechado em si, e eles vão mudando muito, a tal ponto que essa própria doutrina da verificabilidade, que é baseada na indução. E aí o problema da indução não vou me estender aqui, porque só isso aí acho que seria uma questão de uma palestra só sobre isso. Mas é fundamental, porque para eles, só através da indução que eu posso chegar no universal. E aí o João tem boas respostas para isso, eu discuto bastante isso. Essa questão, aí sim, isso eu acho muito legal. Eu estou aqui, eu fico aqui. Tento seguir alguma cronologia, eu ponho alguma seta do tempo para ajudar quando eu vou discutir. Mas a gente tem que viajar no tempo. Quem colocou essa questão muito bem foi o Aristóteles, e já estava colocado em Platão. E também nos pré-socráticos. Então, o problema da indução é discutido de forma clara e belíssima em Aristóteles, principalmente na analítica posterior. A analítica primeira trata mais da questão da dedução, a analítica posterior é a questão da indução. Voltando. A importância disso, como eu falei, para a matemática, a lógica, etc., a dedução é fundamental, mas para as ciências observacionais, a indução é fundamental. O grande problema da indução, só para resumir, ficar no ar para quem não está habituado, é o seguinte, que é a questão de Hume, que despertou Kant do seu sonho dogmático, né? Que é o sono dogmático. Como que a partir de observações particulares eu posso fazer uma assertiva universal, que sempre vale? Então, quantas observações eu preciso fazer? 5, 10? Então 50, 100, 101, 1000, 10.000, 10.001? Não tem, não existe. Sempre pode, né? Por isso que o Hume colocou. O Aristóteles tentou escapar disso de uma forma interessantíssima, pelo essencialismo. Quer dizer, se você captar a essência da coisa, a gente fala, se eu souber o que é a cadeiridade da cadeira, a bovinidade do boi, a canidade do cão, em essência, por isso que ele gostava tanto das definições. Aí, se eu captei a essência, só que ele explica como é que a gente consegue isso. Aí eu posso saber qual é o caráter universal da cadeira. Eu posso dizer, este objeto para Platão seria uma cópia, mas enfim, é um exemplo real de uma cadeira. Aí tem a discussão, você pode ter 3 pernas, 2 pernas não pode, não vai ficar em pé. Enfim, então Aristóteles tratava dessa forma. Mas posteriormente já tinha que ser. Então existem 2 tipos de indução. Indução por simples enumeração, quer dizer, eu vou observando e dizendo, bom, nesta sala tem cadeira azul, cadeira azul, cadeira azul, cadeira azul, cadeira azul, então todas as cadeiras são azuis. E não, tem vermelha, tem bege. Ah não, errei. Então já não é mais um universal, deixou que parecia um universal, por simples enumeração já cai por terra. Isso vai dar uma porção de problemas. Então, a demarcação do positivismo lógico pela verificabilidade, verificacionismo, né? Doutrina é verificacionismo, parece coisa religiosa, e é mesmo, etc. Tinha que ser através da indução. Agora, o Carnap, então, quando ele faz Der Logische Aufbau der Welt, a construção lógica do mundo, ele fala, bem, eu vou mostrar para vocês, um livro complexo, claro, né? Mas tem uma coisa que eu acho muito interessante, que eu sou capaz de construir qualquer conhecimento, ou qualquer ciência, sem fazer nenhuma metafísica, porque eles diziam que a metafísica tinha que ser banida da ciência definitivamente. Agora, e eles não eram bobos, né? Só tem 3 coisas que eu não vou poder. Tudo tem que ser ou demonstrado sintaticamente, logicamente, ou observável, né, empiricamente. Mas tem 3 coisas que vocês têm que aceitar e eu não posso provar para vocês. Isso é uma questão filosófica antiga, mas ele percebe, ele admite. E eu acho bonito isso, porque salva um pouco daquela rigidez, né? Ele diz o seguinte, eu vou
eu não posso provar, eu vou afirmar como uma proposição a priori, que vocês vão ter que aceitar, que existe um ente, que eu não vou definir por enquanto, que eu vou batizar, vocês entendam, vou batizar de minha mente. Tá? Então, existe um ente chamado minha mente, vou desenhar. Segunda proposição, que eu não posso também provar que, como muitos filósofos discutiram muito, como Berkeley, por exemplo, eu não posso provar que existe alguma coisa fora da minha mente. Vocês todos são apenas produtos da minha imaginação que eu criei para me divertir, para, enfim, né? Não posso provar que vocês existem. Então, ele afirma, sem poder provar, que existe um mundo lá fora, chamado mundo lá fora. Né? Existem coisas que não estão na minha mente, estão fora da minha mente. Existe um universo fora. E a terceira coisa que ele não pode provar, e essa é sensacional, essa de uma ousadia incrível, porque ele vai falar uma coisa assim louca, né? Ele vai dizer o seguinte: não só existe a minha mente, como existem outras mentes, que ele também não pode provar. Então, existem outras mentes com características mais ou menos similares e que podem trocar informações entre si. Então, e aí tem o problema da realidade ou da verdade, que é um problema que o João está atacando bastante firmemente, mas que eu não vou discutir aqui, mas que a gente nunca pode chegar, é uma discussão, enfim, está em aberto. Aí tem o problema da objetividade. Então ele diz, bom, já que eu não posso saber o que é objetivo, mas se existem outras mentes além da minha, eu posso ter uma intersubjetividade. Tá? Isso é Karl Marx. Eu estou falando um pouco mais extensamente, podemos até mudar de assunto, mas eu vou já justificar. Do ciclo de Viena e tal, porque quando a gente fala de epistemologias do século XX, eu gosto muito das epistemologias anteriores, eu acho interessantíssimo Descartes, eu acho interessantíssimo o iluminismo. O semestre passado eu dei um curso só sobre o iluminismo, tá? Locke, Berkeley, Hume, Voltaire, etc, etc. Mas Kant, claro, Kant é fundamental no iluminismo. Mas, para a gente pensar em hoje, século XXI, nas epistemologias do século XX, que aliás é o título de vários livros que tem por aí, que eu recomendo ler, um deles é do Chalmers, o que é ciência final, como introdução a essas coisas que eu estou falando, tá? Quem quiser, não sei se, para quem não está familiarizado com esses assuntos, só para lembrar, as pessoas sempre me pedem alguma bibliografia. Eu sempre me confundo com as bibliografias introdutórias, porque eu sempre vou com uma coisa mais dirigida. Eu tenho recomendado Chalmers e outros mais, mas Chalmers é fácil de achar, tem isso também, né? O que é a ciência final. É bem interessante, porque ele tem um capítulo sobre esses vários caras. Vou botar aqui no parênteses. O outro tem esse título mesmo, é um professor brasileiro, epistemologia do século XX. Eu vou fazer um quadrinho já, se tem tempo. Mas antes eu queria lembrar, tem muitas coisas que não dá tempo, claro, de colocar aqui. Como vocês estão vendo, eu me empolgo, por mim eu já estava começando um curso aqui do semestre, porque por mim eu gostaria de continuar esse papo. Muitos aqui, alguns já fizeram o curso, muitos sabem que essas coisas não têm fim, continuam, e trazem novas dúvidas, e eu sou muito empolgado com tudo isso. Mas, quando eu estava fazendo minha tese, lá se vão 22 anos, que eu defendi em 95, que eu terminei o doutorado, na época era um grupo de História e Filosofia da Ciência dentro da COP, que é a origem do HCTF. Né? Esse grupo se independentizou a partir de 99. Em 2000 nós tivemos a primeira turma, do qual o Marcelo e acho que a Flávia não, a Flávia 2001. Né? Mas muita gente... Enfim, mas em 2000, 2001, muita gente boa que frequenta até hoje entrou nessa época. O Agamenon entrou nessa época, a Nádia foi minha aluna nessa época.
Então tem vários. A Regina Dantas, só a Regina é mais recente, mas foi minha aluna também em 2006, foi em 2007. Né? O Brusler entrou em 2003, 2004, eu acho. Ele era doutor, mas na matemática. Enfim, a turma original não sobrou quase ninguém, né? O Deu, Penha, Pingueri está aí, mas né, já está com uma certa idade e tal. Então, na turma original, isso me incomoda muito, porque eu não tenho muito com quem dialogar do pessoal que criou a coisa, né? Mas o Deu e o Pinguelli estão. Não, estão, eu digo, a presença deles é que é difícil devido à vida deles, que é muito complexa, né? Estão. Tem alunos, estou vendo uma aluna Tem, agora tem. dele. Ah, é que bom. Bom, então você deve estar. Eu me lembro de você, você é a Amanda. Você deve estar vendo bastante pontos de contato com as aulas dele, né? Porque o Pinguelli foi meu orientador, eu sou meio. Foi de mestrado e de doutorado. Embora o doutorado eu procurei, embora no doutorado eu tenha sido co-orientado pelo Judeu e pela Penha, que na verdade participaram mais de perto. Mas, assim, primeiro uma frase que me guiou muito naquela época e que eu acho linda, eu vou já falar desses caras, falar dos nomes que eu acho importantes, mas é uma frase do Imre Lacka, eu até fiquei muito contente que eu vi que a Virginia Chaitin usou direto, né? E eu descobri essa frase no meu doutorado e foi assim a base, assim, para eu pensar no doutorado. Ele fala a filosofia da ciência. Vou abreviar para sem a história da ciência é cega. E a história da ciência sem a filosofia da ciência é vazia. Falando muito rápido, não vou perder tempo, mas se vocês pararem para pensar bem no que está escrito aqui, isso é muito profundo. Vocês podem discordar, claro, não penso o que é. Mas eu quero dizer que é de tal forma imbricado que eu não posso falar de história sem falar de filosofia, não posso falar de filosofia sem falar de história. A Penha tinha uma frase até meio jocosa, mas que eu achava boa. Ela dizia que a história da ciência é o laboratório onde se testa a filosofia da ciência. Eu acho interessante. Isso aqui foi tirado, ele mesmo falou, lá quando se fala, né, foi tirado da... ele adaptou o Kant, né? Pelo jeito o Kant falou que a filosofia sem a história é cega, sem a ciência é cega, e a história sem a filosofia é vazia. Alguma coisa assim. Mas isso foi o que o Kant falou. E ele adaptou para isso. Bom, dito isso então, uma forma que como eu disse, eu gosto muito dos gregos, eu gosto muito, meus cursos em geral, a introdução, eu começo falando muito dos pré-socráticos, lembrando, aí volta a coisa dos saberes, tá? Como eu disse, eu sempre gostei muito de história e antropologia. Então, você tem, vamos botar aqui uma linha do tempo, que não importa muito onde começa, não importa porque ela não tem começo, na minha opinião. Nós podemos, para simplificar de forma totalmente artificial, totalmente não, meio artificial, botar aqui os pré-socráticos, tá? Pré-socrático, Platão, Sócrates também, claro, mas Platão, Aristóteles, e aqui, claro, estoicos e epicuristas, a ciência estoica e epicurista, porque são mais conhecidos pela moral deles, né? A ciência estoica e epicurista é muito interessante, tem vários livros especificamente sobre isso, a física deles é interessantíssima. Pra vocês terem ideia, os estoicos são precursores da teoria de campo e da energia. E os epicuristas, como Demócrito, Leucipo e tal, tem aquela frase, nada existe não há luz vazia, são precursores das concepções falta a palavra, de descontínuo, do mundo descontínuo para o mundo contínuo, né? E é tão incrível isso, os caras eram tão interessante isso, que isso foi uma briga enorme durante 2000 e tantos anos. E hoje, como é que a ciência trata isso? De uma forma muito dura, doída e complexa,
tiveram que criar uma mecânica quântica onde tudo é onda e partícula. Ou seja, em vez de desistir de escolher um dos lados, viram que tinha que juntar os dois lados. Os caras perceberam naquela época que isso era uma angústia. Tão angústia que a física quântica é angustiante hoje em dia. Então eu acho muito bonito. Por isso que... Então a nossa ciência, aqui ocidental, claramente isso aqui é o mundo grego-romano, né? E depois da Idade Média tem muito mais coisa interessante do que a gente pensa, tá? Eu gosto, vou falar agora, tá? Mas devemos muito ao GM, porque ele foi o primeiro a levantar a bola de que essa coisa de Idade das Trevas é uma besteira. A Idade Média trouxe questões muito interessantes, né? A navalha de Ockham, por exemplo. Vou só dar um exemplo literário que ajuda bastante. O romance e filme, né, do Humberto Eco, O Nome da Rosa, o Sean Connery, né, aquele personagem que é um monge detetive, racionalista, né? Ele usa os inventos mais modernos, ele usa óculos, ele é o exemplo da modernidade, ele usa lógica, né? E ele é baseado na pessoa do William Johnson, que é uma pessoa histórica verdadeira. Roger Bacon, também da mesma época, de São Tomás de Aquino, 1200 e tanto, escreveu praticamente ficção científica, viagens interplanetárias, coisas desse tipo. Escreveu sobre poder voar mais pesado que ar, coisas muito interessantes que a Idade Média esquecida. E depois, obviamente, a famosa Revolução Científica, o Iluminismo, tudo isso aqui é fundamental, é aqui que eu gosto de trabalhar também. Mas só, agora, voltando à coisa de ciências e saberes, eu fiz questão de, para parar, porque havia muita discussão aqui, árida e me parece desgastante, inútil. Isso é ciência, mas vamos falar de saberes. Aí depois a gente discute se esse saber, segundo o fulaninho, é ciência ou não é. Né? Porque, como eu disse, isso aqui é uma visão, agora tem N caminhos paralelos e que não são retas, né? São caminhos que fazem isso. Aqui não dá para desenhar, que você fica maluco, mas é um nó. Né? Então, além dos gregos, você tem aqui, então, claro, depois o mundo islâmico, você tem a China, você tem a Índia, você tem os ameríndios, você tem, enfim, N outros conhecimentos, que são conhecimentos, são saberes. Podem não ser ciência dentro da nossa ciência ocidental atual. Então é uma discussão que eu acho interessante, mas que eu acho uma perda de tempo quando as pessoas começam a discutir: mas você está muito apegado à ciência ocidental. Claro, se nós estamos discutindo o que é mecânica quântica, eu não posso ficar falando do que o xamã lá, não sei da onde, tem que perguntar para o mestre. O mestre aqui, assim, é muito legal, eu acho interessantíssimo. Agora, há uma diferença entre se discutir. Isso é o mestre sofre com isso, provavelmente, na mão dos outros antropólogos. Se discutir, se utilizar, se pode ou não utilizar traços de DNA de grupos indígenas para tentar ver parentesco com a Sibéria ou com, seja lá com o que for, né? Para tentar traçar caminhos de povoamento da Terra e comparar isso com a linguística, como faz o Cavalli Sforza, por exemplo, que eu adoro, e com isso tentar compreender como é que as Américas foram, falando das Américas, a gente mora aqui. E a especialidade dele. Eu também gosto de ler e tal. Mas poderia ser qualquer outro lugar do mundo. E, no entanto, existem antropólogos que não admitem que se utilize, né, dados desse tipo bioquímico para se tentar compreender as relações culturais e migrações indígenas, etc, etc. Então, toda essa interdisciplinaridade não vem ficar brigando se isso é ciência, mais ciência, menos ciência. E aí, o outro lado também, isso aí eu discuti muito, eu tive uma discussão séria aqui com o Viveiro de Castro. Eduardo Viveiro de Castro. Eu conheci o Viveiro de Castro na época, antes do mestrado, a gente era garoto, mas conheci assim, eles conversaram e tal. E aí ele deu uma palestra aqui. Enfim, eu levantei uma questão que ele não entendeu, que era uma questão só lógica, eu não estava duvidando dele. Que ele falou que todas as representações são equivalentes. Se nós viemos através de uma evolução darwiniana e tal, ou se determinada tribo nasceu de um cupinzeiro ou de um milharal, né, isso tem o mesmo valor de verdade. Tem o mesmo valor de verdade para compreender, sim, a estrutura. O mestre vai me corrigir os erros que eu falar aqui, mas para se compreender o funcionamento daquela tribo. Só que, tudo bem, vamos então
ficar no discurso antropológico, tentar entender, ouvir, tá bom. Mas no mesmo discurso ele diz, mas nós sabemos, e esse tem um problema complicado, porque a gente sabe que a Beríndia durou poucos milhares de anos, porque primeiro era bloqueado pelo gelo, depois o mar subiu, então fica complicado saber se houve muitas migrações, ou só uma, se foi só naquela época, os problemas todos, quem estuda antropologia conhece bem. Então tem essa questão da Beríndia, se vieram pelo Alasca, ou se houve outras e tal, ele colocou isso. Eu queria discutir só a lógica da coisa. Só queria que ele, mas não foi sacanagem, não foi para sacanear, eu queria que ele explicasse, só que ele não explicou, ele ficou com raiva, ele ficou bravo. Eu falei, ô Eduardo, me diz uma coisa, se todas as explicações têm o mesmo valor de verdade, como é que você está falando de Alasca e de Estreito de Bering, se para eles não existe Alasca e Estreito de Bering? Você está dando um valor maior ao conhecimento, digamos, cartográfico e geológico ocidental científico. Porque senão você não estaria na dúvida se eles vieram pelo Estreito de Bering. Que dúvida é essa? Ah, não, mas é tudo a mesma coisa. Mas você não está agindo assim. Você prega uma coisa e está fazendo outra. Né? Porque você está na dúvida se dava para passar pelo Estreito de Bering. Se não existe Estreito de Bering, como é que você vai passar pelo Estreito de Bering? Né? É isso que eu queria que ele não explicou. Ele ficou bravo, mudou de assunto. Bom, isso é uma questão que deve ser bastante debatida lá entre vocês, mas vocês que eu digo entre a classe, né? Mas, dito isso então, por isso saberes, que eu passei a utilizar muito no discurso, para evitar esse tipo de perda de tempo, entendeu? Se você quer falar, sei lá, de mito indígena, ontem eu estava lendo sobre o Zaino no Japão, que estava muito interessante, né? Uma discussão toda aí sobre isso com um amigo, né? Não foi aqui, mas claro, o pessoal da HCT. Não sei se todo mundo, provavelmente não, né? Eu demorei muitos anos para descobrir que os Aines são os aborígenes antigos do Japão, né? Quase que seria equivalente aos nossos índios, né? Bom, lá no norte e tal, mas ocuparam o Japão antes e tal. E não sei se você já viu isso, não sei. Existem algumas comprovações genéticas e linguísticas que, claro que isso deve ser muito ainda precário, que ligam os Ainos, que vieram provavelmente pela Sibéria, na linguística e na genética, aos navarros no Novo México e ao Tupi-Guarani. Eu achei isso fantástico. Me passa a referência. Está no Wikipedia, referência não é, mas lá tem, mas lá eu fui ver o básico, mas lá tem um monte de, eu fui ver que tinha dá uma olhada lá. Até eu gostei. Boa no Wikipedia, tá? Não, sabe, o pessoal disse que pode usar. Não, eu não sei se ele tinha visto no jornal. Não, porque isso eu sempre falo, foi bom vocês falarem isso. Nas aulas eu sempre falo, mas pode. Não é que eu proíbo usar, você não vai usar como referência, mas lá você vai descobrir quais são os livros que falam disso. Aí você vai atrás, pô. Por exemplo, se alguém me perguntar o que você me recomenda ler sobre os Ainos, eu não tenho a menor ideia. Entendeu? Até eu até descobri, custei para achar, por exemplo, que eu descobri que Ainu com U, eu escrevia com O, não achava. Então, quer dizer, o trivial do trivial do assunto que você nunca ouviu falar, a Wikipedia é útil para isso. Então, isso aí, para você, por exemplo, deve interessar bastante. Eu fiquei bastante impressionado com isso. Pode estar errado, e lá no livro eles citam os artigos. Né? Mas, enfim, é um exemplo desses saberes que eu falo, que é importante também. E quantos deles, né? Tanto, pena que o Marcelo Bichala não está aqui, mas ele está estudando Paracelso, por exemplo, né? Essa questão da alquimia, por exemplo. Uma das coisas que o Silvio Viana discutia muito era como que, eu acho que, como separar a astrologia da astronomia, a alquimia da química. O que é uma coisa e o que é outra. Eu tenho umas ideias sobre isso, eu discuto isso em aula. Demora, mas é interessante. Mas quando eu digo que eu separo, não é porque eu sou contra, quer dizer, né? Eu acho muito interessante o Marcelo Bichala tentar entender os arquétipos junguianos, como Jung estudou, nas propostas, digamos, míticas, lembrando que mito não é verdade nem falso, é uma representação do mundo, do Paracelso, nos mitos medievais, né? Ou pós-medievais, renascentistas, etc. Agora, o que eu sou contra é misturar isso com quem estuda bioquímica hoje, para fazer remédio. Eu acho que é uma coisa complicada. Assim como eu sempre brigo com o Zé Carlos também, quando ele começa a falar dessas coisas. Ele fala, porque é Monsanto, não sei o que. Tudo bem, Monsanto pode ser até assassino de criancinha,
Claro que interessa, mas isso é política. Isso não é ciência. Monsanto não faz ciência. Eu não considero isso ciência. E aí, lembrando, aí, voltando aos gregos, né, o Aristóteles fala muito disso. O objetivo deles, que hoje nós já desistimos, né? A gente sabe que a ciência é provisória, mas eles buscavam a episteme, que é diferente da doxa, que é a simples opinião, que é diferente da tecne, que é o que muita gente hoje popularmente, não só popularmente, acha que é a ciência, que é o saber fazer, o vulgo know-how. E o próprio Aristóteles diz, não vamos desleixar a tecne. Se nós não tivermos bons agricultores para plantar trigo, bons ceramistas, bons construtores de casa, a gente está ferrado. Precisamos deles. Agora eles podem ser até analfabetos, eles não são filósofos, porque consideravam o filósofo um ser superior. Então ele valorizava a tecne, mas que dizia que não tinha nada a ver com episteme. Porque episteme é o saber definitivo, universal, portanto, imutável e verdadeiro. A busca da ciência inicial, até inclusive no iluminismo, né? Newton reforçou isso, porque quando Newton fez a teoria dele, se julgou, que tem até, em outra palestra eu falei aqui, né, aquela poesia do Pope, né? No começo tudo era luz e trevas, né? Tudo era treva, tudo estava escondido, as leis do mundo estavam escondidas atrás das trevas da noite. E então Deus disse, faça-se Newton, e tudo foi luz e compreensão. Isso é genial, isso é bem a ideia do iluminismo. Porque desacreditaram no iluminismo, com razão, até compreendo porquê, e tinham atingido a episteme que o Aristóteles buscava. Depois, já no século XIX veio geometria não euclídea. Por exemplo, vou dar um exemplo. O que é episteme? É a verdade auto-evidente, que isso que eu disse há pouco, que se confunde com razão, que é confuso mesmo. O analítico com o sintético, né? O observável. Geometria euclidiana. É claro que a razão para nós aqui. Só pode haver uma geometria nessa sala. Se eu for medir aqui meus passos, todos os teoremas euclidianos, né, as somas internas do ângulo de triângulo vai dar 180 graus, π vai dar 3,14, vai dar um número irracional. Tudo isso funciona muito bem. Aí, no século XIX, primeiro com Gauss, depois com Riemann, Lobachevsky, escreve, vem com a geometria não euclidianas, já balança essa certeza. E depois, coisas que eram, para nós são óbvias, que é tempo e espaço são absolutos. Claro que são, para mim é. Mas não é, né? Mas aqui na Terra é. Só queria lembrar uma coisa. Coisas que são, para quem não trabalha com ciência diretamente, tem que falar para todos, porque para isso o HCT existe. Parecem esotéricas, não só os mitos lá, medievais ou indígenas, mas também a mecânica quântica ou a relatividade, até a relatividade geral. Você sabe que o GPS, que é algo tão trivial que você usa, se não for corrigido a cada 24 horas, depois de mais de uma semana, sei lá, o erro que era de alguns centímetros ou metros passa a ser de quilômetros. Existe um centro nos Estados Unidos, dentro de cavernas que foram construídas para a Guerra Fria, e todo dia eles corrigem, porque há uma distorção temporal por causa da rotação do satélite. Mecânica quântica, bem, tudo que está aí na mão de vocês, esse relógio, o celular, a eletrônica do estado sólido, é toda quântica. Então esse negócio de incerteza de Heisenberg, e salto quântico e tal, que muita gente acha que é esotérico, qualquer pessoa analfabeta usa aí, passando o WhatsApp, e não sabe que sem mecânica quântica aquilo não existe. Então está nas nossas vidas, não é a mera especulação, né, de pessoas que não têm o que fazer. Mas aí isso causa outro problema, né? Muita gente confundir, eu acho mesmo, ciência com tecnia. Então a ciência é uma episteme provisória, né? Fica entre a doxa e a episteme. O próprio Popper, que falam que é tão racionalista, ele diz, talvez, e o Platão falou isso no Timeu, o Platão, muita gente também não se atenta, falou, talvez tenhamos que nos contentar com a doxa, jamais cheguemos à episteme. Platão, que é o racionalista dos racionalistas. É por isso que eu estou falando muito, mas já vou passar para vocês. Só terminar com um quadrinho aqui, provocador, mas acho que o que eu falei já justifica um pouco.
Então eu gosto muito, agora aqui eu vou botar uma seta de tempo vertical, tempo andando para cá, aqui botar aqui o século XIX, eu fiz primeiro aquela ali para dizer que eu valorizo muito. Quando eu falo pré-socrático, o Popper e outros, tem certos autores que eu recomendo muito, como o Jared Diamond, que o Zé Carlos também trabalha com ele, o Gordon Childe, que eles vão à Revolução Neolítica. É muito interessante. E agora já estão indo até o Paleolítico, porque realmente, eles dizem, o despertar da consciência e da percepção e compreensão do mundo é como a nossa lembrança de um bebê. A gente não sabe quando é que descobriu a cor azul ou amarela. Um dia a gente descobriu, mas a gente não sabe. Mas isso aconteceu. Um dia a gente não sabia, a gente nem enxergava. Ele diz, a humanidade é a mesma coisa. É uma longa discussão. Então, bom, aí, ó, claro, uma preferência minha. Eu gosto muito de psicologia evolutiva, assim, de coisa. Mas, então, muito do saber, a gente não sabe de onde vem. Se sabe, e esse é o saber do lugar comum. O próprio Popper fala. Diz isso, a gente está habituado com coisas, depois vai testar para ver se é mesmo. Mas não sabe quando começou. Como é que a gente sabe que o fogo queima? Desde que, sei lá, são os pré-hominídeos. Aliás, cada vez está indo mais para trás, né? O negócio do Homo faber e tal. Cada vez está indo mais para trás. Talvez alguns, até australopithecínios, já fizessem ferramentas também. Quer dizer, a coisa está... Então, são outras espécies pré-humanas já que já estavam trabalhando coisas. Né? Então, a seta lá que eu botei de pré-socrático aqui, mas... só uma provocação do Gordon Childe que eu gosto muito, vou parar já, mas que eu nunca tinha pensado que é tão óbvio. O que é imprescindível para a gente se sentir ser humano, assim, minimamente, para não se sentir totalmente largado, bárbaro, assim, né? Tudo bem, eu consigo viver, se tiver uma boa água limpa, uma corrida sem água encanada, eu consigo viver sem eletricidade. Agora, eu não vivo sem fogo. E para viver até de forma civilizada, a gente, o que diz que é mais básico? Isso o Gordon Childe falando. Mais básico é prato, talher, mesa, cadeira, parede, porta, janela, teto. Realmente com isso dá para viver. Mas nem isso é necessário, isso não é básico não. Você não precisa de cadeira nem de mesa para viver. Não, mas eu estou falando eu estudo índios que não tem cadeira nem mesa, não tem nem eu... porta nem janela. Então, mestre, mas é aí que eu quero chegar. Não precisa mas é aí que eu quero disso, chegar. Isso já é sofisticado. Basta você não ter relações sexuais com sua filha. Sim. Esse é o básico. Tabu básico lá. Mas eu estou dizendo... Falar. Eu estou concordando, eu estou querendo dizer o seguinte, são coisas muito sofisticadas já. Mesa, cadeira, talher, é sofisticado. É aí que eu quero chegar. Já são coisas muito avançadas. E, no entanto, remontam à Revolução Neolítica de 10 mil anos atrás. É aí que eu queria chegar. Entendeu? Coisas sofisticadas são muito mais antigas do que a escrita, com 6 mil anos, sei lá, a Revolução Urbana, né? Porque a Neolítica coincide com a domesticação de plantas e animais. E aí é uma discussão complexa, né? Porque aí você já tinha manipulação genética de grãos e animais. Então eu concordo, é isso que eu queria enfatizar, que são coisas sofisticadas, só que muito mais antigas do que a gente lembra. A gente sabe, mas esquece. O Gordon Childe provoca nesse ponto. Então, desde quando existem essas coisas sofisticadas? Mesa, cadeira, porta, janela, é sofisticado. Janela, enfim. Há 10 mil anos, cara, é muito tempo. É a Revolução Neolítica. Então, ele diz, a Revolução Neolítica, para ele que é especialista nesse, ele que criou esse termo, parece, é a revolução mais revolucionária, digamos assim, de todos que o homem já passou. Muito mais que a revolução industrial científica. Realmente mudou tudo. Você passou a plantar o seu grão, passou a ter o seu gado, passou a ter propriedade privada, passou a ter estratificação de classes, passou a ter exércitos organizados, passou a ter que ter muralhas e se chama sedentário para poder cuidar dos seus campos. Aí vem o ataque dos nômades, você tem que, enfim, começa a guerra, tudo encrenca moderna que a gente conhece. Está lá na Revolução Neolítica. Bom, então, isso para dizer que no tempo vai lá para trás. E aí não é só no Neolítico, não, vai para o Paleolítico, como eu ia chegar lá, como você falou. Vai lá para o pré-hominídeo. Então, voltando, quando a gente for falar, por isso o Alto Saberes lá,
a origens da ciência não tem uma origem. Tudo bem, a revolução científica de Galileu e Newton foi fundamental para um tipo de ciência que a gente faz hoje, mas ela, cada vez mais, a gente vê que ela se baseia em conhecimentos renascentistas e medievais, os quais se baseiam nos greco-romanos, os quais se baseiam nos assírios e sumérios. O The Solar Price, por exemplo, não sei se todos conhecem, você certamente, a máquina de Anticythera, aquilo lá é uma coisa impressionante, é um computador analógico de 200 a.C. Nunca se pensou, todos nós, eu acho, na escola, estudamos que os gregos apenas pensavam de forma abstrata, não eram bons artífices. Então você descobre uma máquina com dúzias e dúzias de... E é interessante a interação com a... Isso foi descoberto em 1902, eu acho, no naufrágio, na ilha de Anticythera, na Grécia. Que é praticamente um planetário, né, de bolso, uma caixa. E ela é refeita, você tem uma sociedade internacional, o nosso colega Agamenon participa de congressos, ele participa desse grupo. Acho que talvez é Carlos, mas acho que não é nome isso. Né? E hoje se sabe refazer a máquina, que era um bolo de, claro, de bronze, com lama, com pedra, com corais, mas graças à tomografia computadorizada, hoje você tem ela todinha, você monta ela todinha. Quando se descobriu, não sabia como ela era. Hoje, nos últimos 10 anos, se sabe. Então é muito interessante essa interação. Quando eu falei da tecnologia, não estou falando mal. A tecnologia é fundamental. O que eu acho errado é se confundir conhecimento com tecnologia. É isso que me incomoda. Porque é meio moda. Então, voltando. Então, no século XIX tem muito a dizer, e antes também, tal, blá. Tem várias visões do mundo, que teve uma palestra que eu dei aqui sobre isso, não vou dar tempo, claro. Aí tem aqui inicia o século XX, aí vem a catástrofe, aqui Belle Époque, a catástrofe da guerra de 14 a 18, né? Primeira guerra. 14 a 18. E aqui, eu estou tentando só botar datas, tá, nas coisas. Aqui, mais ou menos 1920, 19, 20, 21, 22, começa o que a gente já falou lá. Eu vou botar grande aqui, não é porque eu dei mais importância, não é para ficar mais inteligível. O Círculo de Viena e o positivismo lógico. Aí eu já mostrei aqui várias coisas que eles fizeram. Então, onde eu quero chegar não é neles, aqui está. Ok, isso é positivismo lógico. O que eu quero dizer é que isso é uma proposta, uma tese minha, alguns podem discordar. Não dá para entender a epistemologia do século XX sem entender o que o pessoal do Círculo de Viena queria. Porque todo mundo do século XX, na minha opinião, ou é contra ou é a favor, alguns são totalmente contra, não importa, mas estão dialogando com eles. Não há como fazer epistemologia no século XX sem dialogar com os caras do Círculo de Viena. Eu inventei isso aqui, eu tive que criar na minha tese porque eu não conseguia entender. Levei tempão, acho que uns 4 anos, mas acabei chegando lá. Claro que coisa muito pessoal, ninguém tem que achar que é assim. Eu fiz uma curva do tempo assim, mais inclinada. Então, o Carnap, o Reichenbach, são os caras que estão aqui no início desses problemas bem complexos e amplos que o João Ricardo estuda em detalhes, sem essa hipersimplificação de que defende a indução. Bom, depois vem o Popper, que se baseando inclusive em Aristóteles, e não pertence ao círculo, ele está a essa distância aqui. E aqui é o tempo também, né? Ele é um pouco depois, está a uma certa distância do círculo. Depois vem o Kuhn. Eu esqueci de falar uma coisa. Quando eu falei de sintaxe, né, duas sintaxes, né, interna e interna, sintaxe 1, 2, e semântica, o que o Kuhn faz é introduzir algo que nunca tinha sido introduzido na ciência, que é a pragmática. Que aqui a gente entra. Isso aqui são conceitos da semiótica, né? Não é à toa que o grupo, por exemplo, da PUC de São Paulo trabalha tanto semiótica junto com a história da ciência. O Jorge Vieira, não sei se todos conhecem, o José Carlos certamente sim, acho que outro, que trabalhava, já está bem idoso, mas ele trabalhou muito com semiótica ligada à história toda da ciência. Então aqui tem o Kuhn, com os paradigmas. O Popper, em vez de verificacionismo, ele defende falsificacionismo. Ele diz que nenhuma teoria pode ser provada, mas ela pode ser falsificada. Ela pode ser provada estar errada. Provada estar certa, você nunca vai conseguir.
mas algumas são tão robustas que você tenta provar que está errado e não consegue, então elas são mais robustas que outras. Mas é uma mudança bastante forte, por isso chama falsificação, tenta falsificar. Introduz a pragmática da semiótica, ou seja, as circunstâncias sociais externas, pressões econômicas, etc., que levam a ciência para o lado de cá, para o lado de lá. Aí vem o Lakatos, que eu vou, Lakatos, sei lá como se fala, porque eu falo Lakatos por erro por causa do acento, não quer dizer que seja. Segunda penha é Lakatos, mas deixa para lá, não sei. Mas ele faz uma espécie de uma síntese dialética, né, entre o Kuhn e o Popper. Porque com a coisa, é o cara que eu acho mais interessante, porque ele leva em conta os fatores externos, mas leva em conta também a racionalidade, porque o Kuhn tem um problema, eu costumo brincar que tem dois Kuhns, e não sou só eu, a Margaret Masterman, que é uma grande estudiosa de Kuhn, ela encontra em Kuhn 21 definições de paradigma diferentes, nele, não em outra, nele mesmo. Ou seja, as pessoas usam muita palavra, usam para tudo, né? O paradigma hoje dos modernos dentifrícios não sei o quê, virou, mas ninguém define o que é paradigma, né? E depois ele teve que ir se aprimorando, porque numa hora parece que paradigma é uma pressão social, é um consenso do poder, né? Seja política, econômica e tal. Outra hora ele fala que não, uma mudança de paradigma se deve às inconsistências do modelo frente às evidências empíricas, quer dizer, então ele nunca fica, ele sempre escapa. Aí o Lakatos tenta resolver isso de uma forma que eu perderia não, ganharia, se tivesse mais tempo, posso falar outra hora, é o meu preferido. Mas enfim, mas depois vem o anarquismo epistemológico, o Feyerabend, né? Estou simplificando, tá? Um monte de gente, o Laudan, Latour e o pessoal da sociologia da ciência, né? Law, né? Da Escola Forte de Edimburgo. Acho que é assim que escreve, né? Acho que é Law. Você sabe, mestre? Você Como é? o Bloch. O-R. Hã? O-R. Não, tem um H no meio, mas tudo Não, bem. é CH. Bloch. Tem um Não, H. mas Acho que é Porque Bloch. ele já tá no L. Não é Blue, é Bloch. Mas enfim, não importa. Mas o que eu fui percebendo é que à medida que o tempo vai passando, esses caras se afastam. Você pegar o Latour, porque o Latour é um cara que eu acho meio complicado. Mas enfim, não quero discutir aqui valores. A distância dele contra as propostas do político é enorme, né? Então eu fui percebendo que à medida que o tempo vai passando, o Lakatos é uma certa... Claro, há várias anomalias, porque ele faz uma síntese entre Kuhn e Popper. Então ele está aí aqui, embora no tempo ele esteja para cá, né? Então a distância... Mas isso aqui me facilitou muito, porque é tanto nome e tanta teoria que a gente se perde mesmo. A gente começa a ler um cara, achei ele ótimo. O Pingueiro costuma falar, que a gente começa a ler não, que esse cara fala que está tudo ótimo, é perfeito e tal. Aí você lê o outro que é contra ele, não, esse cara está tudo certo e tal. Então eles são tão bons que convencem a gente muito bem. Então, esse diagrama eu uso muito porque ele permite, inclusive, inserir nomes aqui que eu nem conheço, mas que para alguém é mais importante. E a gente pode, obviamente fora, eu estou simplificando, óbvio que isso aqui não é uma linha reta, é uma forma de eu poder pegar um livro e mais ou menos situar se está mais longe, está mais perto, se é mais no tempo e na distância. Agora, o que eu costumo, minha opinião, todos eles de alguma forma não conseguiriam estar com o seu discurso sem conhecer o que o positivismo lógico tem a dizer. Porque o positivismo lógico afirmou que seria ciência, que não é o que a gente concorda hoje em geral. Ciência é aquilo que não é metafísico, a metafísica é a anticiência, a não ciência, e é aquilo que é verificável e observável. Se não for assim, não é ciência. Isso é o que eles falam. Aí os caras começam a discordar, bem, que não é assim, eu já acabei com problemas universais que o Popper discorda. Tudo bem, o pessoal das escolas sociológicas discorda muito mais e tal, mas sempre ou aderindo ou brigando com eles. Então, enfim, eu acho esse diagrama muito útil para a gente poder ver os vários caminhos. Eu sou um Cristo meio-dia,
eu acho que eu justifiquei um pouco porque ciências e saberes, porque erroneamente muita gente acha que eu sou não sei de onde é que veio essa lenda, porque eu acho ciência. Eu sou um fanático por ciências ditas exatas, etc. Não é nada disso. Tanto que eu valorizo muito a questão dos saberes. Eu li recentemente um livro, não sei se você conhece, é de um autor alemão, Hemmer, eu acho, que estudou a vida dos inuits, dos esquimós, né? Mas é interessantíssimo porque é uma ficção contada por um inuit, e ele contando a naturalidade com que ele mata um outro cara, aquelas coisas de cada muito interessante. Então esse tipo de coisa me fascina. Isso não tem nada a ver com estudar física, por exemplo, né? Mas para mim é mais fascinante até o livro. Então, e eles têm os saberes deles. Nenhum de nós sobreviveria nas condições. Vocês sabiam que um saber fundamental, vida ou morte, é fundamental você saber fazer bem o iglu. O cimento, que cimento iglu é neve, você põe entre os blocos de gelo que são cortados, daí vai lá, tem a forma que é genial, que é super firme, e ele tem que ser construído no início do inverno em cima do gelo oceânico, porque se você construir o iglu sobre a terra, ele vai a menos 25 graus e você morre, e sobre o oceano ele nunca vai abaixo de menos 5. Então o iglu tem que ser feito sobre o mar. Esse é um exemplo típico. Isso coincide com a ciência, claro, a ciência física explica por que a temperatura... Mas o Inuit sabe disso, ele só faz iglu em cima do mar, ele não faz iglu em cima da terra. Ele vai para a terra no verão para caçar e pegar plantas, alguma coisa, mas no inverno ele fica em cima do gelo marítimo, né? Então, aí vem... Vou aqui perder tempo com alguém, discutir se existe ciência Inuit ou não, sabe? Aliás, a gente fala Inuit porque é politicamente correto, tá certo? Porque você sabe, né? Esquimó é o nome que os índios davam a eles, porque é comedor de carne crua, eles ficam ofendidíssimos. Então, eu estou falando Inuit, mas são os esquimós, né? Então, no momento que eu introduzo a palavra saberes, nós podemos discutir os Inuits, não quero saber se... Agora, por acaso, na questão da temperatura, a física até explica, outras coisas não explicam, não importa. Bom, acho que eu falei demais, eu esperava mais discussão. Eu espero ainda, né? Estou esperando. Acho que eu provoquei um pouco de propósito, né? Não sei se é isso que vocês esperavam. Eu fiquei um pouquinho prejudicado, mas acho que foi bom que eu fiquei também mais solto para falar. Na falta também no meu pendrive. E estou aí para a gente conversar. E espero que eu tenha passado um pouco o que eu tento fazer aqui. Se é assim, e a origem do HCTE, ela é isso, é compreender o que é ciência, o que é saberes. Eu fiz uma outra palestra aqui faz tempo, lembrando que existem muitos tipos. Tem uma coisa que internacionalmente é HPS, né? História, Filosofia da Ciência, isso é Philosophy of Science. Tem o STS, que é aquele chamado de CTS, que é diferente, que é Ciência, Tecnologia e Sociedade, né? Relação entre uma coisa e outra. Você tem política científica, você tem sociologia da ciência, você tem uma antropologia da ciência, se quiser fazer, tá bom? E etc, etc, etc. Nenhuma é mais do que a outra, só que o que eu enfatizo isso, me incomoda, não é a mesma coisa. Você usa das outras coisas. Ao discutir política científica, é interessante que se discuta sociologia da ciência, antropologia da ciência, fatores políticos, até, por exemplo, quem vai indicar o ministro de Ciência e Tecnologia, né? Que partido, por que, como, comprou voto, não comprou voto. Isso faz parte da ciência política. Isso é importante porque isso significa fechar ou não, privatizar ou não as universidades públicas. Isso é menor? Não, isso é fundamental. Eu sou um defensor ferrenho da universidade pública gratuita e universal. Tudo bem. Então é fundamental, mas não é a mesma coisa, isso é que eu me bato muito, do que estudar a filosofia da ciência, o que é o princípio da incerteza de Heisenberg. Isto é um problema. Quem vai decidir se vai privatizar as federais? Isto é outro problema. Não é a mesma coisa, não se confunde. Vai. Peraí. Bom. Vamos bater a palavra e abrir o debate. Fiquem sabendo que só tem 12 minutos até meio-dia e algumas pessoas saem. Bom,
Deixa aqui o Carlos ver, mas ele